Imagina você crescer sendo rejeitada pelos seus familiares apenas pela cor do seu cabelo. E com isso, você precisa encontrar uma nova maneira de fugir daquele lugar e buscar um novo rumo para sua vida. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Só passando aqui para agradecer pelos quase 30 mil inscritos. Eu não sei se a gente já bateu. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever e bora bater a nossa nova meta, que agora é 35k, mano. Valeu demais. E se quiser a parte 2, comenta aí que eu vou trazer, beleza? É isso, bora pro recap. A história começa com uma menininha chamada Mia, jogada no fundo do quarto e sendo ameaçada por seu velho tio Conde. Cheio de raiva, ele segurava em sua mão uma peixeira, prometendo que ia mandar ela de Vasco. Tudo isso para salvar a família. Mesmo com medo, ela se mantinha corajosa e gritava por ajuda, até acordar e perceber que novamente estava no pesadelo. Ela decidiu que precisava mudar o rumo da sua vida e sair daquele lugar onde os seus únicos pensamentos eram os seus tios raivosos. A menina estava até tendo pesadelo com isso. Olhando aquela mesma porta e sonhando, ela acreditava que um dia iria sair daquele quarto que ficava no fundo de uma grande mansão reinada por santos. Ela se questionava o porquê estava presa, já que ela era filha de uma santa chamada Euhalá, que era uma religião seguida pela maioria das pessoas do império onde ela vivia. O pai da prota pertencia à família rival, e isso era considerado feio para a família de Euhalá. Por isso, a sua mãe foi de base e nunca disse quem era o seu pai, e a garota precisava crescer escondida, para que ninguém perceba que naquele império existia filha de dois rivais. Sem saber a sua história, ela se perguntava o porquê ela era a única presa naquela mansão, e por que os seus cabelos eram escuros e também diferentes dos outros. Mas não havia tempo para isso, ela estava com muita fome, e para ter o mínimo de comida, a sua tia a fez escrever uma carta de reflexão até ela cair no sono. E naquele dia, tudo parecia estranho e muito real, e ela foi convidada a sair do quarto, o que era uma novidade tremenda. Até pediram para ela vestir uma roupa nova e ir em uma festa. Ela não estava conseguindo acreditar que aquilo era verdade. Ao chegar lá, a protagonista podia ver várias pessoas com cores de cabelos e roupas diferentes no seu campo de visão. Ela pôde reparar em um homem bem alto de cabelos escuros, e não demorou muito e a sua tia chegou dizendo que ela deveria fazer, que no caso era oferecer uma bebida para o tal garoto. Ele se chamava Abel do Nebre e era nada mais nada menos que o chefe dos demônios, religião essa que ia contra a de sua família. Depois de oferecer a bebida ao chefe, na real, dentro daquela bebida tinha algo para mandar ele de base, e assim causando uma grande guerra entre as famílias. Afinal, o chefe dos demônios tinha ido de base muito facilmente. Pois é, mas tudo isso novamente era mais um sonho da garota. E depois de escrever a carta de reflexão, ela dormiu e teve esse e mais 3 longos sonhos. O primeiro sonho, ela era sendo usada pela sua família e sempre colocando alguma coisa na bebida para derrotar o chefe dos demônios, e descobria que era filha do grão-duque do Nebre e que provavelmente o chefe dos demônios era seu meio-irmão, o que faria sentido, já que a mesma era criada em quarto para não ser vista e descoberta como filha de uma santa com a família inimiga. Isso também explicava o seu cabelo escuro. O primeiro sonho acaba quando ela acha que mandou o seu meio-irmão de base, e o segundo sonho não aconteceu nada demais, ela só foi entregue pelo seu tio para os cachorros. Bom, é uma coisa completamente normal. O terceiro sonho foi o mais comum. As empregadas a pegaram para dar banho e ela fugiu e passou a morar na rua até ser encontrada por um velhinho que lhe deu um emprego, e depois ela virou gerente de uma caixa registradora. O último sonho que ela teve foi menor, e ela se perguntava o porquê o seu pai a amava tanto, já que sua mãe havia morrido por causa dela. E era exatamente isso que os seus tios queriam que ela pensasse. Quando acordou, ela começou a pensar em todos esses sonhos que teve, e ela teve uma ideia. E se na verdade ela pudesse escolher algum deles e torná-los em realidade, e conseguir finalmente sair daquele quarto. Depois de muito pensar, ela criou um plano bem simples. Ela só iria contar para o pai dela tudo o que aconteceu, pedir pensão alimentícia, encontrar um guarda-costas para protegê-la e buscar uma forma de viver com o dinheiro que receberá dessa pensão. Bom, os seus pensamentos foram interrompidos depois de seus tios entrarem no quarto e contarem que ela se mudaria de lá. Ela saltou de alegria, pensando que finalmente tinha conseguido, mas enquanto isso seguia, já começou a imaginar que aquilo poderia ser o começo do seu sonho. Chegando ao seu novo quarto, já imaginou como poderia colocar o plano em prática. Ela percebeu que tudo que estava acontecendo era como no seu terceiro sonho, então ela pensou em surtar com as empregadas e assim fugir, da mesma maneira que tinha acontecido
lá. A empregada chegou com a comida e mandou ela comer, mas como ela estava meio encucada com o sonho que teve, pensando que poderia ter alguma coisa na comida, primeiramente ela pediu para que a empregada testasse, daí depois ela ia provar. Mas as duas começaram a se desentender e assim a discutir. O conde estava ouvindo tudo e acabou se aproximando e perguntou que bagunça era aquela. A protagonista meteu o louco e disse que a empregada chamou o conde de calvo, mano. Pois é. Ela até tentou se explicar, dizendo que a protagonista estava mentindo, mas o seu plano não deu certo e a garota novamente foi colocada de castigo. E a prota ficou sem comida naquele dia, mas ela não reclamou e considerou aquilo uma pequena vitória. Na manhã seguinte, só recebeu comida ao meio-dia e correu para comer tudo e pensou que quando receber a tal pensão alimentícia do seu pai, vai comprar comidas melhores. Depois do almoço, ela voltou a pensar nos sonhos conhecendo seu pai, mas foi interrompida depois das empregadas chegarem dizendo que ela teria que tomar banho, pois já fazia 2 dias que ela não tomava. A protagonista começou a reclamar que não iria, porém foi alertada que o conde já tinha ido embora, então não importava a bagunça que ela faria, porque ninguém ia escutar. Ela aceitou tomar banho, mas ela tinha um plano, já que a sua tia estava perto de chegar, ela esperaria a hora certa e gritaria bem alto. Ao escutar a porta abrindo, ela não pensou 2 vezes, correu o mais rápido que pôde, imaginando que não teria outra chance de fugir daquele lugar. Rapidamente, passou correndo por sua tia, que perguntou aonde ela achava que ia. Porém, a garota não se importou e seguiu correndo até ver os becos que tinha visto em seus sonhos, e continuou seguindo. Uns homens que viram ela passar, achou estranho tudo aquilo e começou a correr atrás dela, até perceber as suas roupas. Pensaram em pegar as roupas da protagonista e vendê-las, mas eles não conseguiram chegar perto dela. Mas ainda correndo, ela bateu de frente com o Grão-Duque, que era nada mais nada menos que o seu pai. Rapidamente ela pensou em como falaria para ele que era sua filha, mas a garota não conseguiu falar nada e foi levada para casa dele, pois segundo ele, a protagonista tinha o seu cheiro. O Grão-Duque não entendia como podia sentir aquele cheiro na menininha. Ele estava achando muito estranho porque tinha acabado de chegar de uma guerra e já sentiu o cheiro de Donebre em alguém estranho, que até lhe pediu uma pensão alimentícia. No fundo, a protagonista reclama do café que deram para ela. Achou o gosto muito amargo e todos escutaram ela reclamar. O mordomo do Duque disse que não sabia o que dá para uma criança comer, porque nunca cuidou de uma, mas lembrava que Abel, filho do Duque, gostava de café. O Duque deu a ordem para que os mordomos procurassem algo que a garotinha gostasse, e virando suas costas, escutou um grito de fundo o chamando de pai. Ele virando, viu a garota dizer que ele era o seu pai e que deveria fazer um acordo com ela, senão ela o iria o envenenar. O Duque só podia pensar o quão diabólica aquela menininha parecia, mas ela se desculpou dizendo que não queria ser interpretada daquele jeito, mas ao se aproximar, acabou queimando o pé no café que havia derramado. O Duque lhe gritou pelo Lívio, que era o mordomo, para pegar o curativo para a protagonista. Depois do Lívio cuidar da prota, ela agradeceu ele e achou estranho, pois nunca ouviu um obrigado de um demônio feminino. Assim que Lívio saiu, o pai do prota se aproximou para ver como ela estava, e ela precisava contar uma coisa a ele, mas antes dela conseguir falar, ele perguntou se o que ela queria era dinheiro, e ela disse que não, mas logo pensa que quer metade do pagamento antecipado pela informação que iria passar. Então ele tirou do seu braço uma joia e perguntou se aquilo valia como pagamento adiantado. A prota tentou adivinhar que joia era aquela, mas não conseguiu, então ela chutou que seria uma safira, mas não tinha certeza. Ela resolveu que aquele seria o momento de contar para o Duque que a sua família queria matar o Abel. Ela disse que eles não deveriam beber nada que fosse oferecido. Ele apenas respondeu que queria ver se ela realmente era sua filha e foi embora. Ela tentou chegar até ele, mas logo viu a empregada que iria lhe dar banho. Ela se apresentou e se chamava Tina. A prota viu que ela possuía chifres e logo perguntou se eles eram de verdade. Tina respondeu que só os demônios de alto nível, igual a prota, poderiam esconder completamente os seus chifres. A protagonista não acreditava que poderia ter chifres, então Tina disse que ele ainda iria crescer. Quando isso acontecesse, ela poderia esconder ele. Aquele dia foi a primeira vez que a prota tomava banho sem reclamar e dizia achar Tina agradável. A protagonista fez inúmeras perguntas e entre elas, ela achou falta de educação, mas resolveu perguntar se Tina era menina. Tina disse que não tinha problema em perguntar, mas explicou que por mais que se pareça mulher, é apenas superficial, pois os demônios menores igual a ela nascem sem gênero e que sua única missão era servir os demônios maiores. Depois de toda a história sobre demônios que a Tina contou, a prota começou a pensar que o seu tio Conde a chamava de demônio. Seu pai era o demônio e ela também era, então seu tio não tinha mentido. Mas se a Tina era um demônio adorável, então ele mentiu sobre os demônios serem maus. Tina notou um sinal de mariposa no corpo da prota e disse que significava que ela ainda não sabia usar magia. Ela queria saber mais sobre o seu pai e perguntou
perguntou se ele era casado, já que tinha outro filho. Mas Tina disse que não conhecia essa palavra, mas explicou que não era necessário casar para ter filhos e que os filhos eram criados pelos demônios masculinos. Depois de escutar isso, ela não conseguiu esconder a inveja de que seus irmãos foram cuidados e ela mal tinha comida quando era criada pelos seus tios. Ela falou que sentia medo de atrapalhar a família que seu pai tinha e logo descobriu que ela tinha 2 irmãos, o Caim e Abel. Quando a prota estava se preparando para dormir, perguntou pelo seu pai, mas ele estava ocupado, pois havia voltado de um campo de batalha aquele dia e precisava resolver alguns problemas. Depois que ela dormiu, o seu pai quis investigar se era verdade que ela era sua filha. Inclusive, a Tina foi ajudar ela para conferir se ela possuía o sinal da mariposa. Ele não entendia como possuir uma filha, inclusive mandou seu mordomo ver se a família estava procurando por ele, e ele confirmou que sim. A família estava em todos os becos por onde ela fugiu. O pai da prota disse que lembra de uma mulher ter ido lhe visitar antes dele ir para a guerra e pediu para ficar ao seu lado, mas ele a rejeitou. Porém, ela podia ter pego seu espírito e ter engravidado sem que ele soubesse. O mordomo perguntou como era possível se a mãe da prota era humana. O duque respondeu que era só uma teoria e que provavelmente a mãe do prota teria ido de base na hora de ter o bebê, pois ela não poderia dar à luz a um filho de demônio. Enquanto tudo isso acontecia, o tio Conde foi pedir perdão a um dos deuses do Nerefim por ter deixado a prota escapar. Ele o xingou e perguntou como ele a perdeu, se o seu único trabalho era criar a prota no momento certo para que ela servisse como isca para Abel, seu irmão. O tio Conde prometeu que a resgataria e tudo daria certo, mas o rei não gostou disso e disse que ele já não tinha mais nenhuma serventia. Logo o expulsou do império e o deixou marcado como traidor na frente de todos. Após ser expulso e ter a marca excomungada da testa, o tio Conde perdeu todos os benefícios do Elhalá. Ele logo pensou em como viveria depois de ter sido expulso, e não importava o que ele ia fazer, mas ele tinha que dar um jeito antes que espalhasse os rumores que ele era um traidor. A prota acordou e perguntou quando veria o seu pai. Tina disse que não viu ele aquele dia. Para que a prota não ficasse pensando nisso, ela foi convidada a ver os 666 quartos que havia naquela mansão. Alguns quartos estavam cheios de pérolas e outros tinham diamantes. Além disso, eles tinham uma sala que estava cheia de conquistas acumuladas do Grão-Duque. A protagonista ficou muito empolgada porque assim se sentiria mais próxima do seu pai. Passando pelas salas e vendo a quantidade de diamantes, a prota não sabia que seu pai era tão rico assim, e aquele quarto de diamantes era exatamente como no seu sonho.